Olá, seja muito bem-vindo. A partir de agora você acompanha as principais reportagens dessa semana. Vamos juntos. E olha só, a Controladoria Geral da União aprovou um plano de combate à corrupção entre 2025 e 2027 com 5 eixos de atuação. Vamos ver. Uma resolução da Controladoria Geral da União aprovou o Plano de Integridade e Combate à Corrupção. A proposta conta com 260 ações para fortalecer a repressão, além da integridade nos órgãos públicos e nas empresas público-privadas. O plano deve estar em vigor nos próximos 2 anos e é dividido em 5 eixos temáticos: controle de qualidade do uso dos recursos públicos e transparência, integridade nas relações Estado-setor privado, transparência e governo aberto, combate à corrupção e fortalecimento institucional para a integridade. De acordo com o governo, os eixos orientaram a formulação de propostas para enfrentar desafios concretos da administração pública federal, robustecer sua integridade, prevenir e combater a corrupção. O plano foi desenvolvido com a participação de 35 ministérios, 11 agências reguladoras, Polícia Federal, Banco Central, Comissão de Ética da Presidência, Comissão de Valores Mobiliários, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, entre outros órgãos. De acordo com o documento, as ações abarcam iniciativas que fortalecem a capacidade de detecção, investigação e responsabilização de desvios de recursos públicos e de ilícitos de corrupção, bem como estratégias preventivas de aprimoramento da integridade e da transparência voltadas à promoção de mudanças estruturais e culturais nas instituições e na sociedade. A Controladoria Geral da União afirmou que o plano demonstra que o combate à corrupção não é tarefa de um único órgão, mas um compromisso que envolve governo, sociedade civil e setor privado. Essa união pode avançar em busca de integridade e transparência nas ações. E uma operação tenta desarticular o esquema de policiais contra a extorsão de comerciantes no Brás. Segundo o Ministério Público de São Paulo, policiais militares e civis faziam ameaças a autônomos para conseguir dinheiro. Ao menos 6 policiais militares e um civil já foram presos. O GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, a Corregedoria da Polícia Militar e da Polícia Civil, realizam a Operação Aurora, que tem o objetivo de desarticular a atuação de uma organização criminosa dedicada a extorquir autônomos no Brás, região central de São Paulo. De acordo com o Ministério Público de São Paulo, policiais militares e civis, tanto da ativa quanto reformados, integram essa organização criminosa. São cumpridos 15 mandados de prisão preventiva, incluindo 6 PMs, e 20 de busca e apreensão, atingindo 5 pessoas jurídicas e 15 físicas. 8 empresas e 21 pessoas tiveram sigilos bancário e fiscal quebrados. O GAECO iniciou a investigação após receber informação da Corregedoria da PM que agentes da segurança pública vinham exigindo e recebendo pagamentos periódicos para permitir a atividade das vítimas na região. As investigações mostraram que vários vendedores da região são imigrantes de países da América do Sul e não têm acesso a linhas de crédito, se vendo obrigados a procurar agiotas para obter dinheiro e repassar aos criminosos. Esses agiotas usavam dos serviços dos mesmos PMs para cobrar, de forma violenta, os inadimplentes. De acordo com uma testemunha, a organização cobra o valor de R$15 mil para o profissional poder trabalhar no local e R$300 por semana para autorizar a permanência na região. E o Tribunal de Contas da União exigiu medidas do governo federal contra o uso de dinheiro do Bolsa Família em apostas online. Para o ministro Jonathan Jesus, o uso do benefício em bets compromete a eficácia da política pública. Vamos conferir. O ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, mandou o Ministério da Fazenda, do Desenvolvimento e da Assistência Social e do Esporte e a Caixa Econômica Federal tomarem medidas para impedir o uso do Bolsa Família em apostas online. A decisão foi assinada neste domingo e dá 15 dias para os órgãos responsáveis se manifestarem sobre o tema. O ministro demandou informações sobre indícios de irregularidades dos recursos nas bets. No documento, ele destaca a violação na lei que rege o
Bolsa Família e a falta de fiscalização no setor de aposta. Além disso, ele cobrou soluções técnicas que proíbam o uso desses recursos nesses jogos. Na semana passada, a Advocacia Geral da União recorreu à decisão do Supremo Tribunal Federal que proibia o uso desses recursos. A AGU alegou que o governo não tem ferramentas técnicas para proibir esse tipo de gastos. E após a transferência do recurso, o dinheiro se torna do beneficiário e o poder público perde a capacidade de controlar sua destinação. O debate veio à tona quando o Banco Central produziu um estudo que mostra mais de 3 bilhões de reais gastos em jogos desse tipo, entre mais de 5 milhões de usuários do Bolsa Família. Isso representa 20% do valor total repassado pelo programa. O governo federal enviou ao Congresso o projeto que determina a idade mínima de 55 anos para a aposentadoria militar. O texto também extingue pensão paga a militares expulsos e prevê contribuição militar para fundo de saúde. Atualmente são necessários 35 anos de serviço às Forças Armadas para a aposentadoria militar, quando há a passagem da ativa para a reserva remunerada. Mas não há idade mínima. Agora, o governo Lula enviou ao Congresso o projeto de lei que estabelece uma idade mínima de 55 anos para a aposentadoria dos militares. O texto prevê, ainda, outras 3 mudanças. Uma delas é o fim da chamada morte ficta dos militares, que é a pensão recebida quando são expulsos ou excluídos das Forças Armadas. A segunda medida é a extinção da transferência da pensão militar. E, por último, uma contribuição ao Fundo de Saúde em 3,5% do salário dos militares até janeiro de 2026. As medidas fazem parte do pacote de corte de gastos, anunciado em novembro pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo estimativas do governo, somadas, essas mudanças podem gerar uma economia de 2 bilhões de reais anuais aos cofres públicos. O texto ainda terá de passar pela Câmara e pelo Senado para se transformar em lei, e pode sofrer mudanças durante a tramitação. Faltando menos de uma semana para o início do recesso, a análise do tema deve ficar para 2025. E olha só essa história, um estudante matou um aluno e um professor a tiros em uma escola no norte dos Estados Unidos antes de ser encontrado morto. Vamos conferir. Um estudante adolescente matou outro aluno e um professor ao abrir fogo nesta segunda-feira em sua escola nos Estados Unidos antes de ser encontrado morto. O caso ocorreu na cidade de Madison, capital do estado de Wisconsin. Morreram 3 pessoas, entre elas o suposto autor dos disparos, declarou Sean Barnes, o chefe de polícia de Madison. O suspeito, sobre o qual Barnes não forneceu informações sobre idade e gênero, é um aluno adolescente, matriculado no centro privado Abundant Life Christian School. As 2 vítimas são um professor e um aluno. O chefe de polícia acrescentou que há 6 estudantes feridos, 2 dos quais estão em estado grave. O presidente Joe Biden condenou o que chamou de horrendo e inconcebível ataque a tiros e afirmou que o incidente destaca, uma vez mais, a necessidade de endurecer as leis sobre armas. Os ataques com armas de fogo em escolas são frequentes nos Estados Unidos, onde há mais armas que pessoas e a regulação é frouxa, inclusive para comprar rifles de estilo militar. As pesquisas mostram que a maioria dos americanos é favorável a controles mais rígidos sobre o uso e a compra de armas de fogo, mas um poderoso grupo de pressão rejeita mais restrições e o Congresso não chega a um acordo. E a cada 4 horas um idoso morre no Brasil. Ao contrário do que muitos podem deduzir, os motivos não são apenas a idade elevada ou doenças cardíacas. O caso é muito mais complexo. Muitas vezes a causa está relacionada ao abuso do consumo de álcool, em uma faixa etária ainda mais vulnerável aos efeitos da bebida. 1 em cada 3 internações por consumo de álcool estão relacionadas a pessoas com mais de 55 anos. Nos últimos 10 anos, essa faixa etária foi a única que registrou um aumento nas mortes relacionadas ao álcool, mesmo não sendo a maior consumidora das bebidas. De acordo com uma pesquisa feita pelo Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, uma pessoa com mais de 55 anos morre a cada 4 horas pelo consumo desenfreado de bebidas alcoólicas. A tolerância do corpo ao álcool diminui conforme o envelhecimento, provocando efeitos mais acentuados e consequências perigosas, como a demência, a piora na coordenação e capacidade motora, o que aumenta o risco de quedas.
Os pesquisadores apontam para a necessidade de profissionais mais qualificados, além do desenvolvimento de políticas públicas, campanhas e programas de saúde que estimulem a prevenção do excesso de álcool para que os idosos possam levar uma vida mais saudável e tranquila. A gente muda de assunto para falar sobre trânsito. Os congestionamentos no mês de dezembro cresceram 9% neste ano em São Paulo. A lentidão média é a maior desde a pandemia. Os congestionamentos registrados nas ruas e avenidas da cidade de São Paulo em dezembro deste ano aumentaram 9% na comparação com o mesmo período de 2023, segundo dados da Companhia de Engenharia de Tráfego, o CET. Nos 10 primeiros dias desse mês, a média de vias congestionadas foi de 510 quilômetros, contra 469 do mês de dezembro do ano passado. A média de congestionamento dos dias úteis de dezembro é a maior desde 2019, que foi o último ano de trânsito normal da cidade antes da pandemia. Os números da CET apontam que a média de congestionamento diário da capital do estado cresceu em 52,4 quilômetros na comparação com todo o mês de novembro. A média de congestionamento por dia na capital em dezembro é de 407,2 quilômetros. Em novembro, essa média foi de 355,4 quilômetros. A CET aponta que os 10 endereços que mais registraram congestionamento no mês de dezembro são Marginal Tietê, Marginal Pinheiros, Radial Leste, Avenida Aricanduva, Avenida do Estado, Avenida 23 de Maio, Avenida Salim Farah Maluf, Avenida Rebouças, Avenida Bandeirantes e Avenida Washington Luiz. E o nível do mar está subindo e preocupa os moradores do litoral paulista. Segundo estudos, as cidades de Santos e São Vicente estão entre as cidades com maior risco. Vamos ver. Os efeitos climáticos da poluição atmosférica e o derretimento das geleiras são os principais responsáveis pelo avanço do nível do mar no mundo inteiro. E o litoral paulista já está sofrendo esses efeitos. O avanço do mar já afetou 2 cidades, enquanto outras enfrentam perigo de terem suas regiões urbanas atingidas pelas ondas devido ao aumento das temperaturas. Segundo a Organização das Nações Unidas, a cidade de Santos e São Vicente podem perder mais de 5% de sua área habitável até 2050, daqui a 26 anos. Estudos da Universidade de São Paulo apontam que o mar já subiu pelo menos 20 centímetros no litoral desde o início da série histórica, nos anos 50. Diante desse cenário, as prefeituras do litoral de São Paulo têm atuado em diferentes frentes para conter o avanço do mar, a implantação de barreiras submersas e muros, além da preservação das vegetações, estão entre as medidas que vêm sendo adotadas em Santos, Guarujá, Praia Grande, São Vicente, Mongaguá, Ubatuba e Ilhabela. Com as férias e festas de fim de ano chegando, os hemocentros de todo o país alertam para a redução da oferta de sangue nesta época do ano. As instituições pedem às pessoas que antecipem a doação para poder abastecer os estoques. A Organização Mundial da Saúde considera ideal que no mínimo 3,5% da população doe sangue. De acordo com o Ministério da Saúde, no Brasil, apenas 1/4% da população doa sangue. A proporção representa 14 doadores a cada 1.000 habitantes. O sangue doado é utilizado por pacientes com câncer ou com doenças hematológicas, por pessoas que se submetem a cirurgias de grande porte, operações de caráter emergencial e nas intervenções seletivas. Para facilitar a captação de doadores, o Ministério da Saúde criou no ano passado o aplicativo Hemovida. A ferramenta torna disponível a carteira virtual do doador com informações de registro pessoal e saúde, úteis em situações de emergência e o histórico de doações. Nos bancos de sangue, é registrada a baixa de sangue, tipo O negativo, considerado doador universal, que é mais raro do que os demais grupos sanguíneos. O estoque dos tipos de sangue. Ou é considerado crítico em alguns estados, como São Paulo. Para doar sangue, é preciso estar em boa saúde, ter entre 16 e 69 anos de idade, pesar mais de 51 quilos. Menores de 18 anos devem apresentar o formulário de autorização e cópia do documento de identidade com foto dos responsáveis. E olha só, o aeroporto Salgado Filho, no Rio Grande do Sul, retornou com a operação integral das suas atividades. O espaço foi fechado em maio após ter sido devastado pelas enchentes.
e foi tendo os pousos e decolagens retomados de forma gradual em outubro. O aeroporto de Porto Alegre retomou as operações de voos domésticos para Salvador, na Bahia, e Recife, em Pernambuco. O retorno dessas rotas ocorre após o pavimento da pista de pouso e decolagem, com 3.200 metros, ter sido totalmente refeito. Agora, o aeroporto está pronto para operar 24 horas por dia, incluindo voos internacionais que serão retomados nesta semana. O primeiro voo internacional a pousar na capital é esperado para a madrugada de quinta-feira, vindo da capital do Panamá, com chegada prevista para 00:25. Poucas horas depois, está prevista a primeira partida internacional, programada para 1:25 da madrugada, retornando à capital do Panamá. As atividades no aeroporto foram interrompidas em maio, após o local ter sido devastado pela enchente que atingiu o Rio Grande do Sul. Em outubro, depois de aproximadamente 5 meses, os pousos e decolagens começaram a ser retomados de forma gradual. A Fraport, que é a concessionária que administra o terminal, projeta que até janeiro o aeroporto Salgado Filho terá, em média, 124 voos por dia. E você já se perguntou qual é o método de bloqueio que deixa o seu celular mais seguro? Vamos conferir na reportagem. De acordo com os especialistas, as senhas longas e complexas e a autenticação facial com sensor tridimensional são os métodos mais seguros para bloquear o celular. Entre as opções de senhas, a menos eficiente seria o desenho. Nesse método, o usuário liga pontos na tela e constrói um desenho, que deve ser repetido para desbloquear o aparelho. O PIN, também uma opção pouco segura, costuma ser uma sequência de 4 ou 6 números definida pelo usuário e armazenada no telefone. Em seguida vem a impressão digital. O celular usa um sensor para ler a digital e transformá-la em um código. Assim, quando o usuário tentar desbloquear, ele vê se a digital confere com o código armazenado. Entre os melhores métodos, o reconhecimento facial com sensor 3D. Funciona a partir da captura e do armazenamento de um mapa único do rosto do usuário. O grau de segurança vai depender do tipo de sensor de captura de imagem usado pelo celular. E também, uma excelente opção é a senha alfanumérica complexa e longa. É uma mistura de letras maiúsculas e minúsculas, números e símbolos, definida manualmente para desbloquear. Se implementada da maneira correta, é considerada um dos métodos mais seguros de bloqueio. Mas outro ponto importante para se proteger de futuros fraudadores é a combinação de um método de bloqueio. E olha só que história curiosa, lá em Santa Catarina, uma criança tentou entrar na máquina de pegar brinquedos e acabou ficando presa. E quem traz mais informações é a nossa repórter Michele Veiga. Na cidade de Itajaí, no norte do estado catarinense, uma cena chamou muita atenção. Na última sexta-feira, uma criança de apenas 3 anos ficou presa dentro de uma máquina de pegar bichos de pelúcia. Isso mesmo. A mãe conta que a criança, estava ali brincando, a mãe se distraiu e a criança acabou entrando por onde deveria sair o bicho e ficou presa dentro da máquina. Toda essa situação acabou mobilizando até mesmo o corpo de bombeiros para a retirada da criança de dentro do equipamento. Uma vontade que muitos adultos até teriam de fazer, mas que não é recomendada. A criança passa bem, a situação terminou de uma forma tranquila. A mãe acabou postando o vídeo nas redes sociais, fazendo essa brincadeira que seria um sonho de criança, porque estava tranquila e tudo terminou muito bem. Mas é claro, como a gente frisa, todo cuidado é pouco. Tem que ficar de olho nas crianças e esse caso chamou muita atenção na internet nos últimos dias. Após o resgate, a menina, claro, saiu sorrindo, ganhou um bichinho do dono da máquina e foi para casa. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. E você vai ver a seguir, clima de final de ano será mais quente. E ainda, segunda parcela do 13º salário injeta mais de 120 bilhões de reais na economia. Nós voltamos já. E nós estamos de volta com mais notícias.
E a gente volta falando sobre o clima, que deve ser mais quente nesta época de fim de ano. Vamos conferir na reportagem. Faltando uma semana para a véspera do Natal, o tempo quente deve começar a aparecer com muitas nuvens e pancadas de chuva em boa parte do país. As regiões Sudeste, Centro-Oeste e Norte devem ter os maiores volumes de chuva nesse meio tempo. Já no fim de semana, antes das festas, uma frente fria deve passar pelo país, deixando o tempo bastante instável, principalmente no Sudeste. E depois do fim de semana, a previsão é que a chuva vá diminuindo ao longo dos dias, com previsão de mais pancadas isoladas, mas sem muita força. Já no dia 25, a frente fria avança e perde a intensidade. Na região sul do país, a previsão para os dias 24 e 25 é de calor, aumento da nebulosidade e pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Já na região sudeste, o sol vai aparecer de manhã, mas ao longo da tarde vai vir o tempo nublado. E chuvas devem aparecer durante a noite. Já no centro-oeste, em Mato Grosso do Sul, a previsão é de bastante sol. Já no Distrito Federal, Goiás e Mato Grosso, o período de sol deve ser mais extenso ao longo do dia, com chuvas isoladas durante a tarde e a noite. No nordeste do país, o clima para a véspera do Natal e para o Natal, o sol deve vir forte, como de costume, e as chuvas devem aumentar um pouco no interior dos estados. Já na região norte, a mistura de calor e muita umidade deve formar nuvens carregadas e provocar bastante chuva na região. Um alerta também para chances de temporais em alguns lugares. A previsão de dias quentes e com pancadas de chuva segue a tendência do que foi projetado para o mês de dezembro. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a expectativa é de um dezembro com mais chuvas do que o comum em grande parte do norte, do nordeste do Mato Grosso, São Paulo, sul de Minas Gerais e oeste do Piauí. Apesar da chuva prevista, as temperaturas devem ficar acima da média para grande parte do país. E falando agora sobre o comércio, o mercado está bastante otimista em relação às vendas de Natal, apesar do dólar caro e dos juros altos. Os motivos desse otimismo são principalmente o pagamento do 13º salário e o mercado de trabalho aquecido, o que possibilita mais as pessoas a terem condições de comprar. Além disso, a estabilidade da inflação também colabora, mantém os preços sem aumento e, com tudo isso, os comerciantes de São Paulo esperam um aumento nas vendas. E é o que uma pesquisa da FEComércio mostra pra gente. A expectativa é que o comércio tenha um lucro de 139,4 bilhões de reais em dezembro, um crescimento de 5% em relação ao ano passado. Entre os setores do comércio, os supermercados devem ter a maior alta, seguido pelas vendas de veículos em segundo lugar e as farmácias em terceiro. Entre os produtos mais procurados, destaque para os eletrodomésticos e eletrônicos, seguidos por calçados, cosméticos e roupas. O aumento deve beneficiar todos os comércios, a começar pelas lojas de ruas, centros comerciais, como a 25 de março, em São Paulo, projetam uma alta de negócios esse ano. E um dos pontos fortes do local é a venda de enfeites natalinos. Os shoppings também são otimistas e, por isso, inclusive, adoram estratégias como a ampliação de horários de funcionamento e promoções. Tudo para atrair a atenção do cliente. Uma outra pesquisa da Associação Comercial de São Paulo mostra que o consumidor também pretende gastar mais este ano. O valor médio que cada consumidor deve gastar com presentes é de R$ 217,34. E o pagamento da segunda parcela do 13º salário vai injetar mais de 120 bilhões de reais na economia. O volume de dinheiro é quase 5% maior do que no ano passado. A economia brasileira deverá receber um investimento de 125 bilhões e 600 milhões de reais, com o pagamento da segunda parcela do 13º salário, até o dia 20 de dezembro. A estimativa da Confederação Nacional de Comércio é que fique 4,8% maior que os quase 120 bilhões de reais pagos no ano passado. De acordo com a pesquisa da Confederação, que analisou a intenção de consumo dos brasileiros, a maior parte desse total, 44 bilhões de reais, ou 35%, deve ser gasta com compras de fim de ano, ou seja, com o consumo de bens. Entre os setores que serão mais beneficiados com as intenções de compra dos consumidores aparecem vestuário e calçados, com 80%, seguida de livrarias e papelarias e utilidades domésticas.
Por outro lado, um valor semelhante, de 42 bilhões e meio ou 34% do total, deve ser direcionado à quitação ou abatimento de dívidas. O restante será gasto com o consumo de serviços e com a poupança. E começou o período para os consumidores de São Paulo renegociarem suas dívidas. O PROCON do Estado paulista vai receber pedidos de renegociação até o dia 17 de janeiro. Vamos ver. O PROCON de São Paulo realiza até o dia 17 de janeiro a segunda edição do Renegocia, mutirão do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para negociar dívidas bancárias e não bancárias e prevenir o superendividamento. Conforme o Renegocia, os consumidores podem registrar suas dívidas, apresentando uma proposta de pagamento ou solicitando ao credor uma outra condição mais favorável para a quitação do débito. Os débitos que podem ser renegociados são os referentes à energia elétrica, água, planos de saúde, dívidas bancárias e não bancárias, com exceção de financiamento de imóveis, aquelas que tenham bens como garantia e crédito rural. O cadastramento pode ser feito direto no site do PROCON ou presencialmente, mas deve ser feito o agendamento em algum dos 3 endereços na capital paulista. No litoral e interior, os consumidores interessados no programa podem procurar as unidades do PROCON ou registrar o caso diretamente no site do órgão. E o preço da passagem de ônibus na cidade de São Paulo deve aumentar. O anúncio foi feito pelo presidente Ricardo Nunes. Vamos conferir. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, sinalizou em declaração à imprensa que a passagem de ônibus na cidade vai aumentar no próximo ano. Atualmente, a tarifa é de R$ 4,40 e não é ajustada desde a gestão do ex-prefeito Bruno Covas, em 2020. Nessa época, a inflação foi de 32,77%, segundo o IBGE. E a equipe de Nunes estuda como reajustar a nova tarifa, sem que o valor ultrapasse a inflação acumulada nestes últimos anos. Como a tarifa não subiu, a Prefeitura decidiu compensar a diferença entre o custo do serviço e o valor da passagem com os subsídios pagos às empresas de ônibus. Por isso, a tarifa precisa ser reajustada para acompanhar os gastos, já que o dinheiro deixa de ser usado em outras áreas da cidade. A expectativa é que o prefeito decida o novo valor até o final do mês. E nos Estados Unidos, uma empresa anuncia vendas de ações de fóssil do estegossauro. Cada ação vai custar R$ 415, podendo arrecadar até 83 milhões de reais. A oferta é um sinal de expansão no mercado de ossos de dinossauro e isso tem gerado preocupação entre os paleontólogos. Os fósseis de dinossauro estão sendo transformados em veículos de investimento registrados na Comissão de Valores Mobiliários, SEC, na sigla em inglês, nos Estados Unidos. O estegossauro, um dinossauro que poderia crescer até 9 metros de comprimento e pesar entre 5 e 7 toneladas, que viveu no período Jurássico há cerca de 125 milhões de anos, agora vai virar ação na SEC. Os fósseis, que estão em grande parte enterrados no estado de Wyoming, poderão arrecadar até 83 milhões de reais, com 200 mil ações a R$ 415 cada. A empresa responsável, Rally, descreveu a venda como uma oferta pública inicial, mas as ações só serão vendidas por meio de aplicativos ou em sites, e não no mercado de ações. O mercado de fósseis tem batido recordes nos últimos anos. O mais recente dos vencedores foi o lance de 244 milhões de reais, feito pelo bilionário Kenneth Griffin, no leilão de um estegossauro fossilizado. Contudo, os paleontólogos temem essa expansão no mercado, porque, segundo eles, isso pode atrapalhar o ramo de pesquisa dos fósseis. E vamos ver agora um vídeo que mostra o retorno de um grupo de pinguins ao mar após uma reabilitação. Eles estão seguindo para a Patagônia e serão monitorados por biólogos brasileiros. Um grupo de 15 pinguins de Magalhães retornou ao mar após período de reabilitação em Florianópolis. Podemos ver nas imagens feitas por um drone a equipe da Associação R3 Animal, que é responsável pelo projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, abrindo as portas das caixas de transporte e deixando que os pinguins sigam para o mar. Os pinguins viajarão de volta para a colônia reprodutiva na Patagônia Argentina e serão monitorados por rastreadores que transmitem dados via satélite. Segundo a associação,
Os transmissores foram acoplados aos dorsos de 5 pinguins e a equipe busca saber o tempo que os animais levarão para chegar à colônia e se o grupo permanece junto. O objetivo é investigar o comportamento migratório e o uso de habitat desses animais, gerando informações para embasar ações de conservação da espécie. Sempre durante outono e inverno, os pinguins de Magalhães deixam as colônias reprodutivas na Patagônia Argentina rumo a águas mais quentes, onde há mais alimento. Entre maio e outubro, eles acabam atingindo o litoral brasileiro, principalmente na região sul e sudoeste. E depois de mais de uma década, a ponte Hercílio Luz, que fica em Santa Catarina e é conhecida como a Velha Senhora, ganhou uma nova iluminação. O investimento foi de 10 milhões de reais. A ponte, que é um cartão postal, agora deve atrair ainda mais turistas para a região. Vamos ver. Com um investimento de quase 10 milhões de reais, foi acionado na noite deste último domingo o sistema que contém mais de 7 mil projetores, além de toda a infraestrutura necessária para o funcionamento e controle das luzes que vão iluminar a ponte Hercílio Luz, cartão postal de Santa Catarina. O equipamento com 124 projetores de LED RGB, distribuídos em 4 modelos diferentes, concentrados principalmente nas 2 torres, além dos 5.500 pontos de LED de última geração, irão trazer ainda mais a beleza da ponte à tona, que é um dos cenários mais desejados do país. A cidade se sente de novo com a ponte totalmente iluminada e dessa vez com alta tecnologia. A ponte vai poder mudar de cor quando for preciso, quando for necessário, quando for interessante. Fora isso, ela volta a ter a sua cor tradicional, com todos os pontos brancos de iluminação, e vai devolver ao nosso cartão postal essa beleza adicional. Sozinha ela já é bonita, agora vai ficar maravilhosa. A partir de agora, a iluminação cênica será acionada todas as noites. As cores temáticas serão definidas a partir de um planejamento mensal, que será feito pela área técnica da Superintendência de Obras Civis do Sistema Integrado do Estado. Vai sair uma iluminação variada, bonita, aparecer a bandeira de Santa Catarina, do município, enfim. E na semana de segunda a quinta vai ficar com luz branca e na sexta, sábado e domingo a gente pediu para que tenha todo o jogo de luzes, para que realmente dê um encanto maior para as pessoas que vão visitar Floripa, que vão vir aqui, o pessoal da ilha, poder tirar uma foto, ficar de lembrança. Eu não tenho dúvida que vai acrescer no nosso Natal e na estação de verão. A empresa responsável pela obra levou cerca de 1 ano para concluir o trabalho, que contou com especialistas em iluminação treinados para a prática de alpinismo. Inicialmente, o Estado previa que a obra fosse concluída em 2023. E agora é hora de falar de esportes aqui no nosso jornal. Quem vai trazer as informações é o Felipe Takahashi. Boa tarde, Felipe. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos que nos assistem. É sempre um prazer estar aqui. Tá certo, Felipe. E a CBF está interessada em ter um dos nossos estádios como sede da Copa Libertadores, não é mesmo? É isso mesmo. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou a candidatura do estádio Mané Garrincha em Brasília como sede para a próxima final em 2025. Brasília pode abrigar a final da Copa Libertadores do ano que vem. A Confederação Brasileira de Futebol anunciou em comunicado a candidatura do estádio Mané Garrincha como sede da decisão continental. De acordo com a CBF, a formalização foi feita oficialmente à Confederação Sul-Americana de Futebol, que vai divulgar sua escolha no começo de 2025. O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, disse no início do mês que o Estádio Centenário em Montevidéu também é candidato a receber a final, programada para o dia 29 de novembro. Com capacidade para mais de 70 mil espectadores, o Mané Garrincha foi palco de jogos da Copa das Confederações de 2013, da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016, entre outras competições. Já o Estádio Centenário recebeu a final da Libertadores de 2021, entre Palmeiras e Flamengo, que terminou com o título do time paulista. A última final da principal competição de clubes da América do Sul foi disputada no dia 30 de novembro, no Estádio Monumental de Buenos Aires, com a vitória do Botafogo por 3-1 sobre o Atlético Mineiro. Desde que a Libertadores passou a ser decidida em jogo único em 2019, o Brasil foi o país que mais vezes recebeu a final, em 2 ocasiões, as edições de 2020 e 2023, ambas no Maracanã, no Rio de Janeiro. A maior competição da América do Sul teve finalistas brasileiros nas últimas 6 edições.
Desde 2020, praticamente todas as finais foram disputadas entre times brasileiros. A única exceção foi em 2023, no enfrentamento entre Fluminense e Boca Juniors, vencido pela equipe carioca dentro de casa. E por falar na CBF, a entidade pode ter um novo presidente. Inclusive, é um velho conhecido que já vestiu a amarelinha, não é mesmo? Pois é, Fernando. Ronaldo Fenômeno anunciou que gostaria de ser o próximo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Vamos conferir. O craque artilheiro e campeão com a seleção brasileira anunciou que tem planos sólidos de se tornar o próximo presidente da CBF. Ronaldo Fenômeno viaja esta semana ao Brasil para começar os processos da candidatura, buscando o apoio de clubes e entidades. Para oficialmente se tornar candidato, Ronaldo precisa do apoio de pelo menos 4 federações estaduais e 4 clubes. O ex-atleta está confiante no processo e ainda diz que a motivação é trazer de volta o respeito pelo futebol brasileiro a nível mundial. Com o processo de venda do Real Valladolid, Fenômeno afirmou que se dedicará 100% à campanha eleitoral, ainda sem data para acontecer. O mandato de Edinaldo Rodrigues vai até março de 2026 e terá um período de espera de 1 ano antes do fim do mandato para convocar as eleições presidenciais. Bom, por hoje é só. Uma boa tarde para você e para todos que nos assistem e até mais. Tá certo, Felipe. Muito obrigado pelas informações. Um ótimo domingo para você. Bom, e essa edição fica por aqui. Se você quiser rever alguma das nossas reportagens, basta acessar o canal Jornalismo Hit no YouTube. Muito obrigado pela companhia. Até mais.